Que tenhamos todos uma boa noite. Vamos à prece que nos leva ao início desse Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas e nos ajuda a perdoar aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livre-nos do mal, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. O nosso Evangelho está no capítulo 7. Bem-aventurado os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espíritos? Item 1. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. 2. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurado os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para governá-lo. Tomando a inteligência que possui para medir da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora de alcance, é que o orgulho se lhe revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se, e que os farias descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espírito os que tomam a sério. Entretanto, diga o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros, neste mundo invisível de que escarnece. E lá que os olhos se lhe abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é do simples, e Jesus significar que a ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades
será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam as criaturas, e isso por uma razão natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Considerando os humildes como pobres de espírito, Jesus afirma que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Muitos têm de si uma concepção de serem superiores, pelo fato de se julgarem sábios, menosprezando as coisas divinas sem a menor consideração, já que só se preocupam consigo. Acreditam que são superiores a tudo e não enxergam a necessidade de elevar o pensamento a Deus. O orgulho torna-lhes cego em relação ao mundo invisível e só veem o mundo tangível, embora tendo de retornar um dia ao mundo invisível, o qual tanto ironizam. Então terão os olhos abertos para reconhecerem seu equívoco. Quando Jesus faz a afirmativa de que o reino dos céus é destinado aos simples, passa o ensinamento de que ninguém nele será admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, uma vez que ele põe a humildade como uma virtude que nos conduz a Deus, e o orgulho, pelo contrário, dele nos distancia. Assim sendo, para conseguir a felicidade, o homem necessita ser pobre de espírito, de acordo com o devido entendimento, e carregado de qualidades morais. O Espiritismo nos ensina que no mundo dos espíritos, os grandes foram os pequenos na terra. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas suas virtudes os distinguem ao olhar de Deus. Jesus querido, Jesus amado, estamos aqui reunidos para juntos pedir que sejam colocados medicamentos salutares, bálsamo de saúde, de cura, não só para o corpo, mas também para o nosso espírito. Peço, Jesus, e aos bons espíritos, a fluidificação de todas as águas, de nossas águas que estão nas garrafinhas e das águas que estão nas casas dos vizinhos, parentes e amigos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor divinal. Obrigado aos espíritos de luz que nos acompanharam nesse evangelho de amor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.